Bem-vindos a mais um Verdade Tem Boca. Nós hoje estamos com um convidado mais do que especial, Márcio Bernstein. É isso, Márcio? Isso, Bernstein. Márcio Bernstein, médico veterinário, pioneiro em acupuntura, com uma história de empreendedorismo incrível, dono de clínica. Já fez de tudo um pouco, né, Márcio? Vou começar a listar, vocês vão ficar apavorados. Vai ficar apavorado? Pois então, mas nós temos tempo para ouvir você falar como foi essa trajetória, que dificuldades que você enfrentou, que a gente gosta do romantismo de empreender, mas com realidade. Então tem um lado romântico e tem um lado pé no chão, que é o lado de que não é o sonho, é o dia a dia. Isso. E são as dificuldades. Que até onde eu sei, ultrapassou o Pacífico já, né? Não, muitas vezes. Muitas vezes. Assim, vou começar com uma coisa engraçada. Eu sempre quis ser veterinário. Primeiro, eu quando era pequeno, começando a nadar, com 3, 4 anos, eu disse que queria ser peixe. Aí minhas irmãs me zoavam, faziam bullying comigo. Aí depois eu comecei a andar de cavalo, lá em Nogueira, Correias, aquela região, tinha cavalinho todo fim de semana. Aí eu comecei a andar de cavalo com uns 4, 5 anos, aí eu resolvi que eu queria ser cavalo. Minhas irmãs hoje dizem que eu consegui. Elas falam que eu sou muito grosso no meu jeito de ser. Eu realmente sou muito direto e não é para todo mundo. Mas enfim, eu sempre quis ser médico veterinário. Isso aí eu nunca me pensei sendo outra profissão. Mas eu desde cedo trabalhei com outras coisas. Com 13 anos, eu queria ter meu dinheiro. Eu tinha uma casa em Teresópolis, o que eu fiz? Comecei a criar abelha, fabricar mel, e eu trazia o mel para o Rio de Janeiro, embalava, eu fiz um adesivozinho. Com quantos anos? 13 anos. Caramba. E eu ia de porta em porta nas lojas, eu batia nas lojas com meu melzinho e vendia. E vendia meu mel, eu consegui juntar um dinheirinho, né? Sim. Eu fazia porque eu gostava. Nunca consegui ficar muito parado, assim, nunca quis pedir nada pro meu pai, enfim. Então comecei com essa do mel. Com abelha, você está sempre envolvido com um bicho. Criava abelha. Eu cheguei a trazer minhas abelhas de Teresópolis aqui para Barra. Eu mudei para Barra em 1979. 79 eu vim morar na Barra. Barra era uma roça. A Barra era uma roça. Eu morava aqui no Porto dos Cabritos. Eu sou desse tempo. Eu vim inaugurar o Barra Mares. Pois nessa época, o Barra Mares era novo. Eu sou mais velho, porque eu vim andar de kart com o meu pai no Recreio e no autódromo, quando ele não existia, era só uma pista. Não, aí você... Era uma pista, não existia nada. Agora você nada. Foi longe. Ganhei disparado. Ganhou, agora você foi longe. Aí a gente entrava ali, não tinha grade, não tinha nada, era uma pista com encharcos. E era deserto, vir pra Barra, era uma pista de ida e volta. Quem ia pra Barra era maluco, se quebrasse o carro ia morrer. Uma escuridão, lugar abandonado a ermo, é isso mesmo. Né? Mas aí eu com 6, 8 anos, 8 anos já vinha pra cá, mas em 79 a gente se mudou, Porto dos Cabritos, um condomínio que tem aqui pertinho, ao lado do Posto do Alemão. Nessa época tinha 8 casas no Porto dos Cabritos, hoje tem 130. Só que era muito deserto, então eu andava pelo meio do mato, saía do meu condomínio, ia no meio do mato e no areal, até onde é o freeway hoje em dia. Eu tinha 10 caixas de abelha ali, tudo deserto. Isso, que história, cara. Eu criava aqui abelha na Barra, isso. Na Barra da Tijuca. Eu criava abelha, tirava mel. Mas aí eu fui crescendo, né? Aí sempre não queria parar de trabalhar. Eu com 16 anos comecei a trabalhar na Company. Quem se lembra dessa? Cara, a Company eu lembro muito. A Company era... Calça... Como é que falava aquela calça? Calça pespontada, pesponto. Carpinteiro. Calça carpinteiro. Pois é. Topsider. Quem não teve, né? As camisas. Então, a Company também, que você só enfiava o pé. O Topsider. Topsider, isso era bom pra caramba. E eu ganhava dinheiro, tá? Tipo assim, eu, com 16 anos, ganhava equivalente a $1.000, $1.200. Caramba. Sim. E nessa época era molezinha trabalhar na Company, porque eram 4 horas por dia. Eram 3 turnos. Não era que nem hoje, a pessoa trabalha o dia inteiro. Não, era de 10 às 2, 2 às 6, 6 às 10. E eu tinha acabado de fazer vestibular, passei,
Passei em segundo lugar no vestibular na época. Parabéns, meu irmão. Queriam até fazer anúncios, essas coisas. Seis Gran Rio, lá no Maracanã. Aí eu passei para veterinária, mas aí eu escolhi o segundo semestre, porque eu continuei trabalhando na company. E, porra, foram 6 meses muito bons, porque eu acordava cedo, ia pegar onda, aí almoçava, ia trabalhar de 2 às 6, depois saía. Era a vida de rei naquela Vida época. de Foi um rei. incentivo de dentro da tua casa ou Sim. veio de você mesmo? Não, lá de casa. A minha madrasta, minha mãe, ela era diretora comercial e me botou para trabalhar. E eu quis, eu gostei. Né? E sempre trabalhei, sempre fiz minhas coisas, nunca pedi dinheiro para ninguém. Não que não pudesse, meu pai era bem de vida, mas eu não queria, não pedia. Entendi. E aí, enfim, trabalhando, passei para a faculdade. Para não ficar sem trabalhar, eu trabalhava nos sábados e domingos. Eu parei de trabalhar durante a semana, eu ia para a Rural, ficava na Rural de segunda a sexta, era longe pra caramba. Ainda é, mas nessa época não existia esse túnel aqui, então eu pegava, ia Recreio dos Bandeirantes, era deserto, subia Grota Funda, pegava aquele retão lá que vai dar em Santa Cruz, é super perigoso ali. Enfim, fazia isso de moto com 17 anos, sem carteira. Eu ia te falar isso agora. Era outro tempo, né? Isso é outro tempo. Eu comprei minha moto, meu pai não O queria me trânsito dar, não não era queria me dar. o que é hoje, não. Eu falei, eu tenho meu dinheiro. Não, mas não, era outro tempo, mas era perigoso. Porque ali, se você caísse, eu vou te matar, você desovava o corpo e acabou. Sim, sumia com você também. Sumia com você. Não, virava estatística. Quando virava estatística? Eu tava falando com meu filho essa semana, eu era muito doido. Com 17 anos eu comprei uma moto e eu ia às 11 horas da noite pra Rural de moto. Sim. Caraca. Coitado do meu pai. Coitado do teu pai, ficava acordado esperando enfim, chegar. Aí eu trabalhava durante a semana, sábado e domingo. Não, estudava durante a semana na Rural, tinha que morar lá, né? Não dá pra ficar indo e voltando. E sábado e domingo eu trabalhava na company também, fazia meu dinheirinho. Enfim, eu me formei, depois de um tempo eu parei de trabalhar na company e comecei a trabalhar como médico veterinário a domicílio. Só que eu já estudava, eu comecei a estudar acupuntura aqui no Brasil em 1984. Assim, quase não tinha acupuntura humana aqui. Eu fiz o primeiro curso que veio um austríaco chamado Frederico Speth. Ele veio dar o primeiro curso para os médicos, eu fiz parte dessa primeira turma. A turma estava lotada e era só eu de veterinário. Aí, depois de um mês, eles me pediram, você não pode fazer a próxima turma para a gente botar mais um médico, porque a princípio era só médico, a gente deixou você entrar. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí eu acabei entrando em 86, fiz 86, 87, me formei em acupuntura de humanos, né? Sim. Na época era... E é diferente de humanos para veterinário? Vou chegar lá, vou chegar bem diferente. E eram aulas quartas e sábados na época. 2 horas de aula na quarta, 2 horas no sábado. 2 anos, você se formava, me formei. Aí comecei a trabalhar com acupuntura. Eu me formei em veterinária em 86, dezembro de 86. A formatura foi em janeiro de 87. Eu já estava trabalhando com acupuntura em humanos. Então eu atendia humanos no consultório e atendia a domicílio animais em outro consultório. Você falou a diferença, é totalmente diferente. É assim, até uma crítica minha, e aí as pessoas falam que eu sou grosso, mas não sou grosso, eu sou crítico. Eu acho um absurdo o que fizeram com a acupuntura veterinária no Brasil. Porque é um montão de mapinha, de transposição. Vocês pegam do cachorro, do cavalo, não, do cavalo ou do humano e transpõem para o corpo do animal. Só que não é assim que funciona. Existem mapas com 5.000 anos, com os pontos dos cavalos, que são absolutamente diferentes dos pontos dos cachorros, que é diferente do ser humano. Então, a enorme maioria trabalha com transposição. Pega o mapa de humano e transpõe para o animal. Dá algum resultado? Dá, porque a acupuntura é tão boa que mesmo que você faça errado, alguma coisa você consegue. Funciona, alguma coisa você tem de ganho, porque né? você está fazendo nos meridianos tendinomusculares, que são mais superficiais, para dor, para contratura, isso funciona. Mas as pessoas não entendem. A acupuntura você pode tratar problema cardíaco, problema renal, você pode gastrite, diarreia, baixa imunidade, uma série. Desconhecia isso. Hipertensão, as pessoas pensam que é só para dor. Não, acupuntura de verdade, você pode tratar qualquer patologia.
O ideal é você juntar o melhor dos mundos. O mundo da medicina chinesa com o mundo da medicina ocidental. Mas aí depois, eu já estava formado, fazendo em gente, em bicho aqui, eu fui para os Estados Unidos me especializar. E eu entrei num curso de especialização em acupuntura veterinária pelo IVAS, International Veterinary Acupuncture Society. Fui o primeiro sul-americano a me especializar em acupuntura veterinária. E, ao mesmo tempo, eu entrei numa escola de medicina chinesa de humanos, em Santa Bárbara, na Califórnia. Só para vocês entenderem o nível de diferença. Eu tinha me formado aqui no Brasil em acupuntura de humanos, 2 anos de curso, aulas quartas e sábados. Lá, as aulas eram de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta, não, tinha sexta também, segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, durante 3 anos. É um buraco muito mais embaixo. E eu fiz uma prova para entrar, eu peguei muitos créditos, porque eu já trabalhava com acupuntura, aí eu fiz o complemento, mais 1 ano e meio. Então E você aí, meio que trouxe isso para o Brasil, né? na veterinária, sim. Ah. Na veterinária eu fui o primeiro médico veterinário especialista em acupuntura veterinária. Porque eu fiz a minha especialidade pelo IVAS, Sociedade Internacional de Acupuntura Sim. Veterinária. Mas, ao mesmo tempo, eu me formei num curso de medicina chinesa. Só para você entender, né? A acupuntura é uma partezinha só da medicina chinesa. A medicina chinesa tem uma série de outras coisas. Dietética, fitoterapia, manipulação de vértebras, tuinar, que é uma espécie de massagem, é um pouco mais complexo. E ser o pioneiro tem seus pontos positivos e negativos também, né? Sim, você é muito odiado. Você é muito odiado. A inveja é uma coisa problemática, não só no meio da veterinária, mas em qualquer meio, né? Quando você se diferencia, a árvore que está dando fruto é que mais Que recebe pedrada. pedrada, lógico. Claro. E eu já não sou fácil, porque eu quero falar uma gracinha, aí eu vou lá tirar a satisfação. Fala agora, quero ver. E aí, ele é grosso, ele é isso. Eu sou mais... Você já me conhece um pouco, Pedro, eu sou bem direto, mas é só isso, não tem nada de grosseria. Enfim, aí eu voltei para o Brasil, já era especializado em acupuntura veterinária e formado em medicina chinesa de gente. E montei um consultório bem legal de gente, no Leblon, era ali, quase na esquina com o Bartolomeu Mitre, junto. Eu alugava as salas atrás do Kleber Tani, da meditação transcendental. É muita gente boa ele, eu gosto dele até hoje. E eu atendia muitos humanos ali. Então você começou a acupuntura com humanos mesmo? E animais. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, eu me dediquei mais a humanos e fazia os meus pacientes animais. Aí começaram a chamar. Aí eu tive que dividir. Até que teve uma hora, eu estava bombando com a acupuntura humana, meu consultório era lotado. Mas aí eu comecei a atender muitos pacientes humanos da parte renal. Eu tinha 3 amigos médicos que me indicavam muito paciente renal humano. E comecei a conviver, isso aí foi em 1991, conviver muito com paciente renal humano. E eu estou falando muito, eu atendi humanos renais de 1991 até 2002, que foi quando eu abri a primeira Renalvet. Mas eu já vou chegar lá. Então eu estava atendendo muito humano, mas comecei a atender mais animais também. Aí teve uma hora que eu tive que meio que dar uma escolha, porque eu estava convivendo muito com a nefrologia. E comecei a transpor e adaptar o que eu vinha aprendendo durante anos com pacientes renais humanos, comecei a transpor isso para a medicina veterinária. Por isso que a nossa nefrologia da Renalvet, que é a minha clínica, ela é um pouco diferente, é bem mais avançada e diferente. Também não tinha isso no mercado? Não existia nenhuma especialidade. Meio viciado em inovação, você, né? Os primeiros especialistas em qualquer coisa no Brasil fui eu, com a acupuntura, e o Dr. Gustavo, lá da Ilha do Governador, com ultrassonografia. Foi o primeiro ultrassonografista. Estou falando isso em 1984. 86 ele começou com ultrassonografia. 84 eu já estava interessado em fazendo acupuntura, ainda não estava formado. E não existia as especialidades como hoje em dia, é uma coisa normal.
Mas teve uma hora que eu tive que escolher. Aí eu escolhi, vou fazer hemodiálise em animais, né? E foi um passo assim que eu tive que tomar grande. Mais uma inovação no mercado. Mas isso daí foi uma inovação na América do Sul. Na época só tinham 4 lugares no mundo que faziam hemodiálise em animal. E eu vou contar uma coisa engraçada. Pedindo para contar o espaço. Não, é verdade. Então, o que aconteceu? Eu só tinha o dinheiro que eu ganhava pro final do mês. E na época eu estava namorando uma outra veterinária que virou minha mulher, a Karine. E a gente se separou, a gente se dá bem, mas foi minha mulher. E eu falei, pô, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Vamos montar um centro de hemodiálise para animais e nefrologia. Tá, vamos, mas com que dinheiro? Como a gente vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas vamos começar a procurar. Aí eu procurando imóvel, eu passei ali na rua Teresa Guimarães, tinha o pessoal do Labor Life, que são meus amigos até hoje, e eu ia alugar o andar debaixo deles. Estava quase tudo certo. Aí saindo de lá, a 50 metros na mesma rua, eu vejo uma casa de 3 andares que era um centro de cirurgia plástica. Já estava pronta, era uma clínica pronta. Já com recepção? Tudo. Com tudo, né? Sala de cirurgia, sala de preparo, tudo. Era entrar com móveis. Você vê que às vezes a gente dá um passo de coragem e Deus abre as portas, né? Mas calma, é mais Você se engraçado. posiciona e as coisas começam a aparecer diante de você. Mas aí eu fui querer parar, placa vende-se, vamos parar. Aí minha mulher na época, não adianta, você não tá vendo a placa vende-se? Eu falei, mas eu vou perguntar se pode alugar. Não adianta perder tempo. Eu falei, não enche meu saco, eu vou perguntar. Parei, o corretor estava na porta, eu queria alugar essa casa. O corretor chegou, não, a casa é só para vender. Eu falei, eu posso ver? Pode. Entrei, casa perfeita. Não dava nem para descrever de tão perfeito que estava para montar. Mas eu precisava alugar. Não, o proprietário não quer alugar. Eu falei, você pode me dar o contato para eu falar com o proprietário? Ele falou, não. Eu falei, não? Então tá, eu vou descobrir quem é o proprietário. Não, porque o corretor queria a comissão da venda. Aí eu falei para ele, eu vou descobrir quem é o proprietário, eu vou alugar e você vai ficar ruim. Porque eu vou dizer que você não quis me dar o contato dos proprietários. Me dá teu telefone aí. Eu deixei meu telefone. Dia seguinte, 9 da manhã, me liga, os proprietários toparam alugar. E eu me lembro das cifras até hoje. Era R$2.000 de aluguel. Eu tô falando final de 2001. R$2.000 era muito dinheiro. Sim. Eu tinha, uma casa hoje. Eu tinha, assim, 10 clientes fixos que me pagavam por mês, dava R$2.000. Eu fazia os meus atendimentos no domicílio, eu ganhava, sei lá, R$3.500. Eu falei, pô, vou alugar isso. Aluguei sem ter o dinheiro para botar um móvel. Caramba. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu tenho que montar a melhor clínica do Brasil, mas sem dinheiro. Como eu vou fazer isso? Comecei a procurar meus amigos, conhecidos. O que eu fiz? Chamei um radiologista, tá aqui, sala de radiologia pronta, baritada, sala, tudo pronto. Você monta, 50% do negócio é seu, 50% é meu. Eu vou te trazer os clientes, você vai operar. Parte de ultrassonografia, eu trouxe a melhor ultrassonografista do Rio, a doutora Márcia Salomão. Ela, inclusive, é professora da Fluminense. Ela veio, montou, fez a parceria. Laboratório, chamei umas amigas conhecidas que montaram um laboratório. Enfim, tudo via parcerias. Tudo parceria. Ninguém cria algo grande sozinho, né? Porque ninguém cria algo grande sozinho, exatamente. E era dinheiro, porque cada setor era caro. Só para vocês verem, hoje um aparelho de ultrassom, você vai comprar 100, 120 mil reais só o aparelho. Eu peguei a melhor profissional de ultrassom com um aparelho top na época. Um cara que já fazia radiologia, raio-x, tudo pronto. Laboratório de ponta. Centro cirúrgico. Eu trouxe os 2 melhores cirurgiões. O Luiz Augusto de Carvalho, perna. Tinha um outro que operava eventualmente com a gente. E a internação eu montei e treinei minha equipe. Então, eu em uma semana... eu tinha a melhor clínica veterinária do Brasil. Era um prédio de 3 andares, super bem distribuído, com os melhores equipamentos. E da noite para o dia... Não, eu vou dizer por que bombou da noite para o dia. Isso é um fato que eu tenho que falar aqui.
estamos montando tudo, pô, tem que abrir, não temos pacientes. Não sei se eu posso falar. Na época morreu um veterinário muito famoso. Eu não vou falar o nome dele aqui. E tudo da classe veterinária foi para o enterro. Ele era um cara querido, conhecido. Ele suicidou. Foi bem triste na época. Eu não vou falar o nome. Mas eu sempre vejo em tragédias oportunidades. E eu vi naquele momento. Eu precisava encher minha clínica. Como que eu vou fazer? Peguei minha mulher, agora no enterro, folderzinho debaixo do braço. Distribuímos folder para 3.000 veterinários dentro do cemitério. Não brinca. Final dos contas, na semana seguinte eu estava lotado. Eu não tinha nem aberto no dia que eu distribuía. Na outra semana a gente abriu, já estava lotado. Aí começou a bombar, porque praticamente eu faço muito bem o trabalho. Assim, estudei. Porque faltava apenas prospectar isso, e você prospectou no olho do furacão. Exatamente. Ali era o olho do furacão. A maioria dos convidados, né? Não são convidados, Pois é. Porque o falecido não o convidou. Mas é o pessoal do métier dele ali. Você encontrou muitos veterinários. A maioria, nesse velório. A elite dos veterinários estava ali nesse velório. E souberam que existia através do folder e a gente conversando, batendo papo no enterro. O melhor, se não for conhecido, não adianta nada. Não adianta. Pois é. E detalhe, a gente só tinha o dinheiro para pagar aluguel e a cada mês. Então a coisa começou a andar, foi dando certo. Começou a vir gente do Brasil inteiro, até que 8 meses, 1 ano depois, eu falei, não, vamos para São Paulo. Aí eu, de 15 dias, pegava um avião, ia para São Paulo, aí eu tinha um táxi lá, meu amigo, ele ficava rodando o dia inteiro comigo, procurando imóvel. Aí achamos um imóvel. Lá em São Paulo, montei a Renovete, lá de São Paulo. E aí comecei a trabalhar que nem um maluco, porque era Renovete Rio, São Paulo. E eu sempre fui muito controlador. Agora você está me conhecendo, eu sou menos controlador, estou delegando coisas. Mas demorou para eu ser assim, né? Mas isso é muito importante, porque senão você não sai do lugar. Você tem que delegar. Sim, e ninguém começa aprendendo a delegar. A gente centraliza. Lógico, você sabe. Centraliza. Porque você sabe aquilo tudo. E você tende, não, você é burro, eu não vou passar você fazer isso. Você fica inseguro de terceirizar porque você vai fazer melhor. E você vai mesmo, mas acontece que você não consegue estar em todos os lugares. Não, até consegue. Você tem que escolher. Mas vai pagar um preço de saúde e não vai conseguir crescer. Exatamente, vai chegar num teto. Exatamente, vai chegar num teto. Que é a tua hora homem, que você é um homem só. E você vai viver para trabalhar? Sim. Então, depois de alguns anos, eu aprendi isso, treinei pessoas e comecei a delegar coisas. Hoje, você está acompanhando como é que eu faço. Eu tenho as equipes super bem treinadas. Os casos mais complicados todos passam por mim, não tem jeito. Eu vou acompanhando a distância, porque hoje eu acompanho São Paulo, Rio, Ribeirão Preto, Maringá, Índia, Dubai, Índia, às vezes Portugal, às vezes Israel. Enfim, se eu não delegasse, eu não alcançava tudo isso, né? Mas começou a dar certo, assim, eu delegando, eu ficava indo e voltando, e virou o que virou hoje. A gente é bem forte. O nome Renovete é conhecido no mundo inteiro, não só aqui. Um grupo me odeia, porque acha que eu sou grosso, por causa desse meu jeito de ser. Outro me ama. Eu também não estou ligando se me amam ou se me odeiam. Todos me respeitam, porque eu faço um trabalho muito bem feito. E não é à toa que eu sou o único veterinário no Brasil. E todos te admiram. Os que odeiam também admiram. Também. Pode ficar tranquilo. Hoje eu sou. Só não quer falar, só é difícil para ele admitir. Por isso que ele te odeia. As pessoas são muito invejosas. É muito difícil. E tem mais ainda, porque tem um grupinho aí, eu não vou falar o nome, que acham que são nefrologistas, mas são muito fracos, de verdade. Eu não vou nem citar para não dar problema. Sim. E eles ficaram loucos, porque eu tenho título de especialista em nefrologia veterinária e ninguém mais tem no Brasil. Isso deixou eles transtornados. É uma coisa assim. Mas, enfim. E você, inteligente, divulga isso, né? Eu evito. Porque se eu ficar forçando isso, parece, olha, ele é arrogante. Quem sabe, sabe. Também, as pessoas sabem. Mas você não precisa ficar esfregando na cara. Não precisa. Mas, assim, essa trajetória deu muito trabalho. Nesse meio do caminho,
houve outras coisas paralelas que me ajudaram, porque o dinheiro precisava vir de outros lugares, né? E, por exemplo, eu fui o acupunturista preferido dos maiores traficantes do mundo. Cara, não brinca. Eu ia para a Colômbia de 3 em 3 meses. Que isso, cara? Cabe na tua história isso aí? Cabe. Fazia acupuntura. Juan Carlos Ramírez, vulgo Chupeta, era o 4º maior traficante do mundo. Família Ochoa, era abaixo só do Pablo Escobar. Caramba. Eu sempre jantava no restaurante deles. Eles tinham um restaurante, deve ter lá ainda, chamado Margarida del Ocho, em Bogotá, um restaurante de carnes, bom pra caramba, e tem uma pista de cavalos que eles ficam desfilando, os cavalos passo fino, eles falam, aqueles cavalos, enquanto você está jantando. Cara, era uma vida assim de filme. Quando eu ia para Cali, eu ficava na fazenda do Juan Carlos Ramírez, Abadia, o nome dele. E, cara, ele gostava muito de mim. Ele sempre que eu ia, ele fazia questão de vir, me cumprimentar, ver. O cara era brabo. E eu vou dizer por que eu parei de trabalhar com ele em 94. Isto é um fato real. Isto não é uma história. Eu gostava de todo mundo lá, todo mundo gostava de mim. Todos os veterinários em Cali, ali, eram importados da fazenda dele. O cirurgião era do México, tinha um chileno, um argentino, tinha eu. Aí um dia ele chega, na época era um Lexus, era o carro mais caro do mundo. Ele chegou com um super Lexus blindado, que era novidade. Estou falando de 1994. Sim, não tinha. E era uma blindagem que se ele trancasse por fora, eu não sei como, trancava por dentro. Ele chegou, a Miss, não sei de qual cidade, e o segurança dele. Isso, ele sai do carro, tranca o carro com os dois dentro, assim, a 50 metros da veterinária. A fazenda, porra, tinha zoológico dentro, eu vou escrever. Meu quarto era assim, porta de cofre. Temperatura controlada, vidros à prova de bala, um filme. Cara, é outro mundo, né? É um filme. É um filme. Aí ele tranca, a gente ouve ele rindo, daqui a pouco ele puxa uma pistola com mira infravermelha e começa a mirar na cabeça do segurança e da namorada e vai atirando, dá um tiro em cada vidro. Detalhe, estragou os vidros, porque... Claro, estilhaça, não atravessou nem nada. Sim, mas ele tem que blindar de deu novo. um tiro, teve que blindar de novo. Ele deu um tiro em cada vidro, aí começou a ir, e abriu a porta. A menina saiu chorando, correndo, o segurança suando que nem um porco, lábio branco, assustado. Aí eu chego pro Maurício, que era o gerente dele, que lidava comigo. Pô, Maurício, gosto muito dele. Mas essa foi a última vez que eu vim aqui. Não, porque é muito excêntrico. É muito excêntrico. Ele brinca contigo da outra vez. Ele gostava de mim. Ele gostava de mim. Sim, mas ele gostava mas também da secretária. Já havia o boato de que o veterinário chileno tinha sumido. Aí, ó. E o boato é que tinha feito uma besteira num tendão de um cavalo. Olha o perigo. E que enterraram ele de cabeça para baixo. Olha. Na fazenda. Aí eu falei, isso é um boato muito peculiar. Depois do que eu vi aqui, eu prefiro não voltar. Prefiro não voltar. Não voltei Até mais para lá. Não valia a pena mais manter o cliente, teve que demitir ele. Eu demiti o cliente. Mas, pô, mas não era só ele de cliente. Tinha vários outros clientes. Eu atendia em Bogotá, Cali, Medellín, qual era o nome daquela cidade? Mais 2 outras cidades ali. Tinham muitos cavalos bons, cavalos bons. E eu era famosinho lá na Colômbia. E tô pensando em visitar. Tu saía do Brasil para ir atender na Colômbia. Eu passava quinta, sexta, sábado, domingo. Um dia em cada cidade. Cali, Medellín, Bogotá. Às vezes, eu esqueci o nome das 2 outras cidades. Daqui a pouco eu lembro. E eu ganhava dinheiro, pô. O cara, pensa, ele dava 5 mil. Um deles, o principal, quem me levava, era o Juan Carlos Ramírez Abadia. Filho dele, Chupeta. Ele me dava $5.000. Aí eu chegava lá na quinta, passava quinta, sexta. Sábado e domingo, eu tinha um amigo, que era veterinário, que me levava para ir nos outros lugares, fazer acupuntura. Ele já fazia... Tu aproveitava que já fazia tava propaganda, lá. já tinha fila de gente esperando. Sim. Que eu trabalhava com acupuntura e quiropraxia em cavalos. Então, eu melhorava a performance dos cavalos. Às vezes o cavalo estava mancando um pouquinho e ninguém conseguia resolver. Não, e um vai contando pro outro que você resolveu o problema e consigo entender. Até hoje, se eu for lá, todo mundo sabe quem é.
Mas foi uma época boa da vida, assim, com muitas emoções. E teve uma época que eu estava indo lá, comecei a ir lá em 1989, eu ainda morava nos Estados Unidos. E teve uma vez que eu queria economizar passagem. Aí o que eu fiz? A volta, eu peguei um avião de carga de flores, um avião pequenininho, em Bogotá para saltar em Miami. Eu estava morando em Tampa, na Flórida, eu trabalhava no hospital veterinário. Quando eu chego nesse avião de flores, só tinha 2 lugares. O resto tudo era caixa com galinha, pato e porco. Não eram flores? Não, tinha flores, galinha, pato e porco. Era um aviãozinho de carga. Aí eu saio lá, tipo, 2h30 da manhã, chego 4 horas da manhã em Miami. Foi a maior dura que eu tomei na minha vida. Porque os caras não aceitavam que eu não estava levando drogas. Você está vindo no avião de carga da Colômbia às 2h30 da manhã, você tem coisa. Misturado com porco, galinha e flor. Você é um suspeito em potencial. Abriram minha mala, eles desembolavam a minha meia. Eles queriam saber onde é que eu estava levando as coisas. Até hoje a gente tem certeza que eu levei. Eu só sei. Só não conseguiram pegar. Pois é. Teve isso de engraçado. Uma trajetória onde você consegue ver a preparação. Ele só tinha um sonho para construir alguma coisa, né? As portas começam a se abrir, porque depois que você tem sonho e se movimenta e se posiciona, Deus abre portas. Eu acredito que é Deus, você pode chamar de força do universo, seja o que for, lei da atração. Sim. E já escolheu o caminho mais fácil. Tem um detalhe a mais. Eu não tinha margem para perder, eu não podia perder. Eu não podia dar errado. Eu nunca quis dinheiro do meu pai, da minha família, eu nunca dependi de ninguém, sempre fui muito orgulhoso. Eu tinha que dar certo. Ou vai. Eu tinha que dar certo. Eu não morava mais com meu pai, estava morando sozinho. Ou dava certo ou dava certo. Então eu não tinha muita opção. Eu brinco. E isso é uma das coisas que impulsiona. Quando você tem muito colo e tem reserva e tem gente te ajudando, não é igual quando você precisa. Mais ou menos que nem Israel. Israel não pode se dar o luxo de perder uma guerra. Essa guerra com Hamas, Israel vai ganhar. Não pode não ganhar, porque se não ganhar, acaba o Estado. É mais ou menos assim. Eu tinha o respaldo, mas eu não queria e não aceitava. E fiz My Way, sabe aquela música? Sinatra? Sim. Linda, por sinal. Mas as preferidas. Eu fiz do meu jeito, paguei o preço, né? E sempre tem custos, né? Ao longo da vida. Custos de relacionamentos, custos de saúde, tem que pagar o preço. Sim, é preço, né? É um preço. São perdas que são envolvidas no preço. Isso. Para ser pioneiro foi um preço mais alto, você acha? Cara, eu não fui pioneiro porque eu quis, quero ser pioneiro. É porque eu estava ligado, antenado. Né? Então, eu comecei com a acupuntura, nem falei, por que eu comecei com a acupuntura? Porque quando eu passei para a faculdade, com 16 anos, eu comecei a ter asma de parar em hospital. Eu ficava com bomba de oxigênio. Do nada, com 16 para 17 anos, comecei a ter muita asma. Chia de corticoide, vários pneumologistas. Eu melhorava. Aí eu fui num chinês, todo desdentado, feio pra caramba. Ele não usava agulhas. Ele usava pregos. Eram as agulhas muito grossas. Doía para um cacete. Doía muito a acupuntura. Era uma técnica chinesa. Hoje você não sente nada, né? Pois é, aí você vai conseguir com 10 sessões com a técnica chinesa, que dói, fazer você consegue em uma. Então eu fiz 2 meses, no final de 2 meses ele falou, não, você tá bom, agora você não vai ter mais asma, só tem que evitar isso. E tu nunca mais teve asma? Asma não, eu tenho assim, se eu for para um lugar com muita poeira, eu começo uma renitezinha. Eu tenho que me policiar, porque a asma você vai ter pro resto da vida, você só vai estar controlada, mas ela ficou controlada. Com a acupuntura. Com a acupuntura. Pra mim, realmente era pra dor. Você está me contando. Essa do renal, então. Meu carro-chefe era. Quando eu terminei meu curso no AIVAS, na Sociedade Internacional, eu tive que fazer um relato de caso. Foi em doença renal em equinos com tratamento com acupuntura. A acupuntura funciona para humanos também com problema renal. Sim. Porque eu tô me lembrando. Você está falando agora. Eu tinha até esquecido quando a gente começou a conversar aqui antes da gravação. Meu pai, já falecido, e ele faleceu desse problema. Ele tinha insuficiência renal crônica, tinha que fazer, era paciente de transplante. Sim.
e morreu precisando de um transplante. Não tinha, a gente não era compatível, enfim. E ele fazia muita acupuntura. Sim. A acupuntura ajuda muito. Ajudava, né? Ajuda muito. Porque meu pai fazia acupuntura e logicamente, o sofrível da diálise, né? Que vocês chamam de diálise hoje. Diálise não é sofrimento. Isso é um equívoco que as pessoas tendem a ver. A pessoa está lá na máquina. Diálise é um alívio. Na hora que a pessoa está fazendo hemodiálise, ela está se sentindo aliviada. Porque a máquina está tirando aquelas toxinas que sobrecarregam o corpo. Você sabe que o paciente renal, ele não morre de doença renal. Ele morre dos danos que as toxinas acumuladas causam no estômago, no intestino. Porque a diálise não consegue eliminar exatamente tudo como o órgão. Não, faz exatamente como o órgão. Mas é que o paciente renal, ele morre dos danos que essas toxinas causam nos outros órgãos. Então ele morre por lesões em outros sistemas orgânicos. E a diálise evita isso, ou retarda. A diálise não cura o rim, e nem é o objetivo da diálise curar o rim. A hemodiálise, ela tem o objetivo de controlar a uremia. Ela substitui o rim temporariamente. Para isso serve a hemodiálise. Meu pai fez diálise há 11 ou 12 anos. Pois é, o seu pai era um rim que antigamente se chamava terminal. Que hoje a gente chama de grau 4, grau 5, onde a função do rim não é mais capaz de manter a pessoa viva. É uma função muito pequena. Então você bota em diálise. Esses são os pacientes crônicos. Só que em animais, na medicina veterinária, isso é diferente. A enorme maioria dos pacientes, cão, gato, cavalo, ou são agudos, ou são crônicos que viviam bem e agudizaram. Veja bem, o paciente para ser um crônico está estável. Aí ele pega qualquer outra doença que desestabiliza ele e ataca o rim. Entendam o seguinte, isso daí eu dou nas primeiras aulas de pós-graduação. Rim não fica doente sozinho. Se você está com uma doença renal, você tem outras coisas que precisam ser tratadas. Em humanos, a enorme maioria, isso eu trabalhei muito tempo com humano, gigantesca maioria dos pacientes humanos, eles são doentes renais porque são diabéticos, ou hipertensos, ou abusaram do uso de anti-inflamatório. São as principais causas. Vai falando, eu vou lembrando. Meu pai, o médico disse que o problema dele não foi hereditário, por causa do rim, nada. Foi por causa de anti-inflamatório. Meu pai era... Como é que fala quando o cara se automedica? Compulsivamente? Sim. Uhum. Ele tinha caixinha de remédio em casa. Ele não viajava sem anti-inflamatório, sem corticoide, sem não sei o que, sem não sei o que lá. Ele mesmo se medicava. Ele tomava muito anti-inflamatório. O médico deu essa quase que uma sentença. Falou, olha, você ferrou teu rim aí de tantos anos fazendo uso indiscriminado de anti-inflamatório. Não precisa nem de anos. Tem gente que faz uma semana, 10 dias já faz. Eu morro de medo do anti-inflamatório. Uso quando precisa muito, 2, 3 dias e acabou. Mas enfim, as principais causas em humanos é a hipertensão, que muitas pessoas são hipertensas e não sabem porque não tem sintoma. A hipertensão vai lá danificando o glomérulo, que é um tufinho de capilares, de vasos que tem dentro da cápsula de Bowman, onde ocorre infiltração. Você vai causando uma diminuição da vascularização, do fluxo sanguíneo quando você toma anti-inflamatório. Todo anti-inflamatório, no final das contas, não importa se é COX-1, COX-2, qual tipo de anti-inflamatório, no final das contas, o objetivo qual é? É inibir prostaglandinas. Porque a prostaglandina é a reação inflamatória que um corpo tem. Por que o corpo faz isso? Ele quer que aquela região inflame para vir mais sangue, mais tecidos, mais coisas que vão recuperar a lesão. Quando você toma um anti-inflamatório, você inibe as prostaglandinas, no final das contas. E por isso, desinflama. Só que quando você toma anti-inflamatório durante algum tempo, você está inibindo as prostaglandinas renais. E, consequentemente, também o óxido nítrico, que são duas das principais substâncias que vão vasodilatar, vão fazer o sangue chegar no rim. Se você toma cronicamente um anti-inflamatório, você diminui esse fluxo de sangue no rim e vai lesando os tecidos.
No humano isso pode ser mais comum, mas como é que acontece no animal? Com dono dando achando que é veterinário. Tem dono que vai no Google, pesquisa e sai medicando. Como eu estava te falando, meu pai sofreu na carne isso. De tanto anti-inflamatório, ele ferrou o rim dele de virar paciente de hemodiálise. Sim. E como você disse, ele não morreu disso, mas passou 11 anos da vida dele enfraquecendo o corpo dele. E isso que levou aos Isso danos. que levou, exatamente. Aos danos que Fora, ele sofreu. fora o desconforto que é, porque eu me lembro que eu queria levar ele para os Estados Unidos, que ele nunca tinha ido para os Estados Unidos. Falei, pai, eu te levo e tal. Eu não posso, eu não tenho condição. Eu teria que, só se ele conseguisse agendar nos Estados Unidos um lugar para ele ir passar o dia fazendo diálise, para no outro dia ele poder curtir alguma coisa, depois no outro dia ele teria que ir de novo. Sim. Então é um aparato tão grande que acaba que a pessoa não vai. A vantagem na veterinária, a gente pega os animais a tempo e normalmente a maioria ou é agudo ou é crônico, que vivia bem e agudizou. E lembrando, de novo, o rim não fica doente sozinho. Então, por exemplo, o animal agudizou e tem doença periodontal, tá? Tem que tratar, porque isso influi e piora o rim e o coração. Ah, ele tem uma hepatite, tem que tratar. Ah, ele é hipertenso, tem que tratar. Não adianta só fazer hemodiálise. Você tem que tratar as causas que levaram ao insulto renal. Mas, você estava falando de pioneirismo. Foi tudo sempre muito por acaso. Assim, eu estava antenado na coisa da acupuntura, porque eu precisei fazer acupuntura. Viu que funcionava e aquilo te marcou de alguma maneira, né? Quero fazer isso nos bichos, e ninguém fazia. Ninguém fazia. Eu era maluco. Me chamavam o veterinário que faz acupuntura e dá alface pro cachorro. Porque eu já mudava a alimentação dos meus pacientes. Sim. Eu estou falando em 1984, eu nem estava formado. Muito disruptivo, né? Eu me formei em 87, janeiro de 87. Mas eu já trabalhava com acupuntura em 84. Ensinar as pessoas foi por ineficiência do mercado, que as pessoas não entendiam sobre isso? Ou foi por gosto, que você gosta de ensinar, palestrar? Vou te falar, eu gosto de palestrar, me sinto bem palestrando. Mas assim, não sei nem como fala isso. Não é para todo mundo que eu gosto de ensinar. Tem gente que não merece ser ensinada. Isso é verdade. Porque você vê que a pessoa está ali, não está nem ouvindo o que você quer. Ela quer um diploma. Ela quer um diploma. E eu acho uma merda, perigosíssimo. A pessoa vem, assiste. Tanto que meus cursos, a maioria, eu não dou certificado. Dei recentemente, porque forcei eles a fazer presencialmente. Porque se não for presencial, eu não dou. Que vai carregar teu nome, como eu estudei Meu com nome, ele. acho que eu digo, ele está fazendo uma besteira da vida. Então, assim, eu hoje gosto de ensinar para quem gosta de aprender. Afim. Tanto que eu faço meus cursinhos online. Eu estava dando uma pós-graduação, né? Eu era o coordenador. Saí porque essa faculdade, que também não vou falar o nome, começou a... Tudo que combinou, faremos ao contrário. É isso aí, se não gostar, tchau. Tá, tchau. Então, assim, eu não crio problemas, mas se criarem comigo, eu pago um boi para eu não sair do problema. Eu gosto do embate. Eu gosto do embate. Então, eu gosto da aula para quem gosta de assistir. Por exemplo, eu vou muito para a Índia, vou umas 2 vezes por ano, pelo menos, para a Índia. Eu tenho a clínica lá, que vai andando. E toda vez que eu vou, eu dou palestra lá, mas lá é para 2.000, 3.000 pessoas que trabalham num bairro. Porque a quantidade de gente é muito absurda. Sim, é demais. Índia, agora, né? Eu não sei, meninas gostam de dieta, vou fazer um parênteses aqui. Uma besteira gastar dinheiro com dieta, em médico e nutricionista. Você não precisa nada disso para emagrecer. Você só precisa ir na Índia. Primeira vez que eu fui para a Índia, eu perdi 10 quilos em uma semana. Por quê? Porque a comida é uma merda. Não, primeiro que você não pode ver fazer a comida, senão você não come. Você não come. Aparecem uns vídeos pra mim. Não, no só nos Instagram. vídeos que eu... Sabe esses vídeos? Também no Gororoba Instagram? narrada? É tudo verdade. É verdade É isso. tudo verdade. O cara Eu pega o filmei sanduíche com a mão, vai, monta. Muito pior, cara. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu tava na Índia essa primeira vez, aí um amigo meu indiano, vamos lá comer. Aí tinha uma fila na rua, um cara lá fazendo uma panelão desse tamanho, fritando. O cara botava a mão na fritura, a mão do cara parecia uma panela grossa. Ele pegava a massa assim com a mão, botava na fritura, aí ficava virando, aí pegava uma folha de bananeira,
pegava aquela fritura, botava na folha e te dava assim. Unha preta. Unha preta. Aí ele deu um intervalozinho, estavam na fila, o meu amigo come, aí eu falei, não vou comer. Ele, não, come aí, é bom, não vou comer. Na terceira vez, eu não vou comer isso nem por um cacete. Não ferra, não vou, não insiste. Nisso que eu tô falando isso, ele dá uma pausinha, sai. Aqui, você é o cara fazendo. Elas são o muro da rua. Ele vai lá, faz um xixizinho, e com a mesma mão volta, continua fazendo a comida. Assim, isso... Não dá, não. Isso é um tranquilo, tem coisas Então muito quer pior. emagrecer, vai pra Índia, é isso? Vai pra Índia. Fora Passa que... uma semana no spa na Índia, Fora, pronto. lá você não come comida com pimenta. Lá você come pimenta com comida. Aí você chega num lugar, é tudo muito apimentado. Aí você fala, não, eu quero meu prato sem pimenta. Aí vem um prato com muita pimenta. Aí você manda voltar, não, faz outro, eu quero sem pimenta. Tudo bem, aí vem outro, ainda com pimenta. É assim. Então é difícil comer. O que eu comia? 2 torradas com ovo frito e um suco. Porque ovo é ovo, E né? o suco que eu me arrependo até hoje, porque eu achava que era industrializado, engarrafado, tranquilo, eu vi como eles fazem. Um bando de mulambo com unha preta pisando naquilo ali no esgotinho da rua. Pelo amor de Deus. Então você emagrece, porque você não consegue comer a comida porque é muito pimentada, ou porque você vê a comida sendo feita. E é uma nojeira, né? Um outro restaurante é muito bom, mas é complicado. Você emagrece. Eu duvido alguém ir lá e não emagrecer. Eu duvido. Mas foi muito boa a experiência na Índia, porque o contraste é muito grande. Eu, ao mesmo tempo que recebia animais lá, cara de empresa de petróleo, outro de tecnologias, caras mais ricos do que Emirados, que árabes do petróleo. Ao mesmo tempo, com uma casa maravilhosa, mas na rua tem um esgotinho na calçada e motorista passando fome, vaca andando no meio da rua, elefante fazendo cocô na esquina. Tem essas coisas na rua. Isso é meio Angola, né? Não, é diferente. É pior do que Angola? Tem muita vaca na rua. Muita. E eu fico com pena, porque elas não são bem tratadas. Elas são largadas. A vaca come lixo, tadinhas. Mas são sagradas, né? Então ninguém pode fazer nada. Ninguém toca. Aí tem a avenida lá cheia de carro, para uma vaca deita no meio da rua, você tem que desviar. Enfim, mas eu tive muita experiência, assim. Eu atendi muitos cavalos, por exemplo, de reis e rainhas. Eu, durante os anos de 2007, 2008, 2009, até início de 2010, eu ia 2 vezes ao ano, eu atendia os cavalos da rainha Rania e da princesa Alia, da Jordânia. Os cavalos do Sheikh Hamdan. Eu tratei a camela, que na verdade não é uma camela, é uma dromedária, mais cara do mundo. A dromedária valia 10 milhões de dólares. Caraca. E lá é assim, cara, você vai em corrida de dromedário, aí tem aqueles caras com aquela roupinha branca, barrigudinha, você não dá nada pros caras, com malinha. Você olha, a malinha tem 1 milhão, 2 milhões de dólares, apostam malinhas naquele No dromedário que tá correndo? aleijado que tá, porra, se mexendo que nem um desenho animado, e eles apostam mesmo. É outro mundo. Outro mundo. Você vê que quando eu falei de Angola, é que é um país pobre, mas que o 1% rico é rico pra cacete. Sim, é isso, assim na Índia também. É um disparate muito grotesco. Sim. E é misturado, porque a cidade em si impera a pobreza. Nojeira na rua e tudo. E o cara mora numa mansão. E tem um shopping no meio lá, fabuloso, no meio disso tudo. Sim. Que sim. é para os milionários. Sim, tem tudo. Você vai, é muito contraste. Você fica imaginando, não tem lugar para você ir. Não tem. Tem lugar para os milionários. Tem. Pô, tem uma cidade lá chamada Goa, sei lá, 6 horas de Nova Delhi, que é Búzios chique. Búzios chique. Quer dizer, mais chique do que Búzios. Porque Búzios... Não, você Búzios tá usando... muito chique. Muito chique. Muito chique. Tem uns lugares assim, punk. Mas é no mundo inteiro, assim, né? A gente vê... Eu atendi muito em Portugal também. Portugal é legal. Fora, você tem que aprender o idioma. Porque então é outro... Portugal é um outro idioma. É outro idioma, cara. Os caras falam muito rápido e você não entende exatamente tudo que eles estão falando, não. Mas... É uma loucura essa diferença de culturas, né?
Não, eu gosto muito de reparar isso, de que eu tive um sogro português, né? Antes de eu casar com a minha esposa, tive uma namorada que o sogro era português. E eu tinha dificuldade de falar com ele, porque ele falava rápido e tão enrolado que era difícil. Só que ele já morava no Brasil há 30 anos. A minha pergunta é, quando eu vou para Belo Horizonte e fico lá uma semana, eu volto falando, uai, trem? Como é que o cara fica aqui? Eles são nacionalistas, o que é isso? Bairrista? Aqui não aprende a falar o português do Brasil. Não querem largar as raízes, porque ele pode, até para facilitar ele entender, ele falar como ele está ouvindo. Mas não, é raro. Vou até lhe falar, vou defender um amigo que... Vou ter uma reunião com ele amanhã, que ele sim, eu percebi muito sutilmente que ele era português. Eu perguntei, cara, ele falou, não, pô, mas eu admito que os portugueses não fazem o menor sacrifício de aprender. Eu achei que devia fazer. Ele já mora aqui há muitos anos e o cara fala quase um carioquês. Quase. Eu tenho uma sobrinha que é brasileira, nasceu aqui, mas mora lá desde sempre. E é engraçado que ela aperta a tecla SAP. Ela tá falando comigo em português, com meu filho, com minha filha, lá. Aí vira pra mim e já tá em outra língua, já tá no português de Portugal. E vira pra gente, já tá em brasileiro. Será que essa é uma habilidade do brasileiro, a gente ser mutável? O brasileiro se adapta. Eu acho que sim. Eu acho que a gente se adapta por dois motivos. Por um, porque a gente precisa. E segundo, talvez pelo mesmo motivo, porque a gente não é arrogante, porque a gente é humilde. A gente sempre se coloca numa posição, quando está lidando com outro país, de, no máximo, de igual para igual. Eu vou dizer que sempre de inferior para superior. No máximo de igual para igual. A gente tem muita... A autoestima do brasileiro, ela não é a melhor do mundo, né? Não síndrome do vira-lata. É a síndrome do vira-lata, eu acho que é isso. Então, quando o americano chega, a gente tenta falar enrolado. Quando o espanhol vem, a gente fala... só bota um sotaque, fala o português com sotaque. Tá querendo agradar, cara. Você tá tentando atender. Você vai em Paris, se você não pedir desculpas que você não sabe falar a língua dele, antes de tentar falar com ele em inglês, vai tomar um fora. Por que você não tá falando comigo na minha língua? Eu já tomei fora em Paris. Por que você não tá falando comigo na minha língua? Se tu falar inglês ainda não souber falar... Aí eu falei, cara, não, mas aí você tem que chegar pedindo muita humildade. Cara, eu falo mal inglês também. Me desculpe, você me ajuda a falar comigo? Aí já muda. Aí agora, já muda. Voltando aos Estados Unidos, falando do americano, é uma medicina veterinária medíocre. Do americano? Medíocre. Eu só pego erro médico lá, quando eu vou para atender. Assim, erro médico. O gatinho está internado no maior hospital de Nova York há 3 dias, eles indicam eutanásia. Eu vou lá, olho o paciente, não, você vai só limpar a boca, vai fazer esse soro subcutâneo e daqui a 15 dias vai me ligar. 15 dias depois o animal tá bom. Assim, tudo eles mandam eutanasiar. É muito fraca a medicina veterinária americana. O brasileiro, o médico veterinário brasileiro, não sou só eu não, muitos, é muito talentoso. O médico veterinário brasileiro, ao meu ver, é o melhor veterinário do mundo. É assim, isso? Sem comparação. Por quê? Por causa do nosso jeito. A gente quer correr atrás, a gente vai, a gente desenvolve, a gente não é engessado. Porque tem veterinário especialista, não, porque os protocolos estão aqui. Falei, meu irmão, você quer viver de protocolo então você não estuda mais nada, vai vender pipoca na praia, pega uma pilha de protocolo, bota na sua mesa, chega o cachorro, o seu protocolo é esse. Você é o outro protocolo. A inteligência artificial está nascendo para tirar esses caras do mercado, que não querem raciocinar. Eu acho ao contrário. Que querem seguir... Eu já não penso assim. Eu penso que a inteligência artificial está nascendo para facilitar a vida desses preguiçosos. É perigoso. Outro dia, eu gosto de fazer isso. Fiz perguntas para o ChatGPT. 50% das respostas erradas. Porque os dados que eles analisam é de 2020, 2021 para cá, e não tem coisas atualizadíssimas em medicina, por exemplo. Eu fiz de propósito, meu filho sempre acompanha comigo. Eu falo muito de hipercalciúria, acidose tubular tipo 1, 2, tipo 4, formação de cálculos. Desatualizados, não sabiam. Por exemplo, botei lá, me diga a diferença na célula alfa e beta intercalada. Respondeu errado.
ChatGPT tem que tomar muito cuidado. Então não dá para confiar ainda. Como Não, tudo que começa. Você tem que ser bom. Você pode usar sim a tecnologia. Para te clarear a Mas mente, pra você te tem que filtrar. Facilitar a sua vida, mas você tem que saber o que você está falando. Para te acrescentar, não E pode você- ser para te substituir. Não, você tem que ler aquilo Entendi. tudo. Porque você vai pegar erro. Vai Porque pegar se erro. for para te acrescentar, você pega o erro. Se for para te substituir, é copia e cola. Você ferrou. Não, Aí é copia e um montão cola. de besteiras sendo publicadas. Não teve um juiz aí que publicou uma sentença que ele fez no ChatGPT e ele saiu errado, ele nem leu. Ah, não soube não. Até mesmo. Escândalo. Mas assim, o médico veterinário brasileiro, no meu ponto de vista, são os mais sagazes. Em tudo. Em tudo. Dá show em americano, em europeu. Não dá nem para comparar. Você falou dos Estados Unidos, eu tenho uma amiga, um casal de amigos, com um Lulu da Pomerânia. O cachorro não tinha nada. Bom, disseram que ele morreu de um aneurisma. O cachorro não tinha nada, foi fazer um exame. E esse exame precisava segurar o cachorro. E não deixaram a mãe, né, ficar junto. E ela postando lá de fora, a Chloe tá lá dentro fazendo exame, porque ela é blogueira, a cachorrinha tinha 70 mil seguidores, Coitada. a cachorrinha. E o cachorro estressou, morreu. Que horror. Caramba. Morreu de estresse. Aí eles disseram que ele tinha já um aneurisma e que esse aneurisma no cérebro não suportou o estresse. Mas foi o estresse. E não deixaram acompanhar, porque também não são sensíveis, né? Muito frio. É um povo muito frio. Gente, eu vou te falar, o Brasil é o melhor lugar do mundo. Pena que a gente tem governantes que não... Não é? Pelo amor de Deus, porque eu não queria mudar daqui para... Na verdade, o sonho meu é sair daqui. Mas não por causa do Brasil. Por causa da Porque política. o Brasil e o povo brasileiro é maravilhoso, cara. Sim. Não tem motivo pra gente sair daqui, não. Tem lugar melhor do mundo pra estar. Mas tudo isso piorou muito por causa da educação. Educação. O brasileiro, vou te falar que de 20 anos para cá piorou muito a educação. E isso reflete no dia a dia, reflete em tudo. Posso dar um exemplo, para não ser muito grosseiro? Educação musical. Vocês estavam vivos nos anos 80, 90? Eu estava. Eu não me lembro de uma época mais prolífica na música brasileira do que anos 80. Sim. Era tudo maravilhoso, não só música brasileira. Mundial. Americana também. Mundial. Anos 90 também foi bom, mas no final dos 90, início de 2000, começou, desculpa o que eu vou falar, a valorização do ruim, do desafinado, do sem talento. E começou a haver uma glamorização daquele cara que não sabe fazer concordância verbo nominal, que fala o português errado e canta desafinado. Isso foi o início, o chute inicial para acontecer o que aconteceu com o Brasil. Hoje a população, a maior parte, se vangloria de sua ignorância. Achar máximo aquilo. Você vê quem são os grandes nomes que vendem hoje. Isso parece uma crítica. Os nossos líderes são ignorantes. Porra. O nosso presidente é o quê? É o ignorante. Porra. E é um reflexo de quem votou nele. E é herói do povo. Pois é. Enfim, é melhor a gente nem entrar nesse assunto. É melhor entrar nesse mérito. Porque senão vamos voltar pro veterinário. Vamos voltar pro veterinária. Vamos voltar na tua trajetória. Mas, e você enfim, mostrar, falar para as pessoas uma mensagem que você deixaria para quem quer começar a empreender. Começar a fazer um negócio até parecido com as circunstâncias que você Daquele tinha na jeito vida. maluco que você fez, que você passou com a tua esposa em frente à casa, mas só viu a casa porque você já tinha um sonho sim, no sim, coração. sim. Senão você passaria por ela, nem teria visto. Exatamente. E a casa, quando eu olhei, eu falei, é ela. Sabe quando você sabe que é ela? É ela. Eu vou alugar essa casa. Ah, mas ainda tá para vender. Não, eu vou não para, não queria nem parar. Vou parar. Aí tomei o não, é só para vender. Me dá Ainda o assim, contato. você insistiu, me dá o Pô, contato. Se você não me der o contato, eu vou achar o contato, vai ficar ruim para você. Aí no dia seguinte ele me liga de manhã. Tudo na vida eu consegui assim. As pessoas veem, você é chato, você é insistente. Mas se você não for assim, você não consegue as coisas. Né? E assim, tem que se jogar mesmo. Tipo, tem uma hora que você sai da nave
e como se cortassem a sua cordinha e você está flutuando ali no espaço. E agora você vai ter que fazer o teu caminho. E é muito trabalho. Você tem que mergulhar de cabeça. Qualquer coisa que você se dedicar de verdade, você vai conseguir. Isso aí eu aprendi. Isso é uma máxima que a gente ouve. É verdade. A gente ouve, você falou nos anos 80, você ouve Xuxa dizer que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Se você não desistir, se você persistir. E pode reparar que os grandes nomes são piegas de continuar repetindo essa mesma fala. Porque eles dizem, se você realmente meter as caras, você consegue. Sabe o que acontece hoje? As pessoas acham que todo mundo deve alguma coisa para elas, o mundo deve, se vitimizam e não pagam o preço que precisa ser pago para conseguir conquistar aquilo. E aí fica aquela historinha chororô das desculpas, por que deu errado, a culpa é de fulano. Não, a culpa é sua. Tudo é nossa responsabilidade. Meu casamento, meu primeiro casamento, deu errado. É só culpa dela? Não, minha também. Minha amizade com fulano e tal, eu briguei. Será que é só culpa dele? Não, é minha, eu não soube levar aquilo. A gente tem que... Então você quer dizer que, vamos botar como a gente tem que trazer pra gente a responsabilidade. Você tem que abrir mão da vitimização. Sim. Para começar a pensar em empreender, porque não dá para botar na conta de ninguém. Você não tem patrão para culpar. Não. Você não tem nada. É você e você. Não. Então, primeira regra é não se vitimar. Exatamente. Você, se der errado, a culpa é sua, não é dos outros. E se você se esforçar, não vai dar errado. Depende de quanto você quer lutar para aquilo, né? Pô, tem uma frase, eu não me lembro direito, do Rocky Balboa, que é mais ou menos assim, a vida vai te bater... Não importa o quanto você bate, a vida vai te derrubar. A vida vai te bater. Isso você só vai conseguir se você não quiser mais do que isso. Ele termina dizendo, não se trata do quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar levantar. De pé, e continuar levantando. Mas é isso. Continuar levantando. É exatamente isso. Pô, boa puxada, boa puxada. Em tudo. Boa. Assim, eu sou fã do rock, assim, sempre fui. E eu vejo essas cenas assim, engraçado, fico emocionado, porque é verdade. Eu passei por isso. Né? Eu passei por isso a vida inteira. E fui conseguindo, e cada vez que você consegue alguma coisa, você cria mais inimigos, porque as pessoas ficam com inveja. É muito triste isso, muito triste. As pessoas ficam com inveja do seu sucesso. Cara, uma vez eu ouvi um conselho que não foi diretamente para mim, tá? Através da ex-esposa de um jogador de futebol. Vou seguir a tua linha, vou segurar o nome dele aqui, mas imagina um jogador de futebol de Copa do Mundo, tetracampeão mundial, e que não é uma flor no sentido de temperamento. Já até sei quem é. Tá bom. Então, e essa minha amiga, eu estava tipo reclamando com ela de, pô, mas não é possível, é como se eu fosse uma árvore tomando pedrada. Era isso que eu estava passando na época. E ela compartilhou isso com ele. E ele falou, cara, fala para esse teu amigo aí que se ele quiser ser grande, ele vai ter que admitir que ele vai ter desafetos. Sim. Não dá. Se ele tentar agradar todo mundo, ele estará limitado. Ele não vai passar de um teto. Não. Manda ele desencanar com esse negócio. Quando o conselho, ela me falou isso, falei, rapaz, veio de um cara que com certeza experimentou o que ele está me aconselhando. Ele está me dando uma dica de algo que ele viveu na carne. E de lá para cá, toda vez que eu me sinto assim, me vitimando demais, de pô, por que fizeram isso comigo, ou por que não me perseguindo nisso, né? Ou porque, enfim, isso não foi justo. Ele falou, a vida não é justa. Eu lembro desse camarada, esse grande jogador enigmático, dizendo, para de tentar agradar todo mundo, que não dá não. Você está preso se você fizer isso. Não dá, porque você acha que aquele prédio cor-de-rosa é seu. Você quer comprar ele. Você está trabalhando para isso. Mas você não conseguiu comprar. E eu trabalhei e fui lá comprar. Você vai ficar com raiva por eu ter conseguido? Em vez de
só ficar triste porque você não conseguiu. Isso é um exemplo. Sim. O ser humano é assim. Infelizmente. E você não pode ficar pensando, eu nem ligo para quem não gosta de mim. Então vamos colocar aqui, empresariar, empreender amadurece, não amadurece? Muito. E dói. Por isso amadurece. Dói pra É caramba. nesse sentido que eu estou dizendo. É. Amadurecer, empreender amadurece porque você aprende na porrada. E não tem ninguém para colocar a culpa, então aprende mesmo. Não tem colinho, Não não tem fica, nada. porque quem é bom em dar desculpa se especializa, não é bom em mais nada. É. Só é bom em dar desculpa. Então, como você não tem como dar desculpa, você tem que ser bom. Você vai ter que corrigir. Você vai ter que ir lá e curar aquele teu Explicar uma pedaço. coisa. Eu tenho todos os motivos para dar todas as desculpas do mundo. Eu tenho um câncer que é incurável. A média de vida são 5 anos. Eu tô com ele desde antes de 2014. Eu só fui descobrir em 2020. Tô há 10 anos nisso. Realmente, nos últimos 10, 12 anos, minha vida ficou muito difícil. As coisas que eu fazia de letra, tipo, eu ia para São Paulo de carro, resolvendo pepino no celular, atendia lá e aqui, não sei o que, e voltava e ainda ia sair. A minha vida ficou mais difícil, Deu uma muito mais desacelerada. difícil. Eu quase morri já 6 vezes nesses últimos 4 anos. E, no entanto, eu tô aqui com o Pedro fazendo projetos novos. É isso. Porque no dia que eu parar de fazer um projeto novo, é o dia seguinte, anterior ao que eu vou morrer. É Né? isso. E mais, sou bem sucedido? Sou. E se eu parar de trabalhar, acaba tudo. Então eu tenho que continuar, como se eu tivesse 20 anos de idade. Óbvio que me poupando e me cercando das melhores pessoas para que eu consiga fazer aquilo. Assim, o que eu digo para alguém, não senta e se acomoda. Tudo muda em um segundo. Então, a gente está recomeçando e recomeçando. Eu vou recomeçar até meu último dia. Porque senão a gente não consegue. Tudo muda em um segundo, é algo que a gente Muda em tem um que segundo. ser relembrado sempre na vida do empreendedor. A gente não presta atenção nisso. A gente não presta, a gente aprende, mas esquece. Uhum. Incrível, né? E você de novo passa por uma dificuldade que, se você lembrar de que tudo muda em um segundo, e muda mesmo, e é só você trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, como acho que é Eclesiastes, é Salomão que falou isso. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. É você olhar para trás e ver que já fez, cara. Deus já fez outras vezes. A coisa que não tinha porta, não tinha saída, num segundo. Pra gente que tá na rua. Pra quem tá aí dentro de casa, não. Pra quem tá em casa, sentado no sofá. Esperando. Ó vida, ó cruel. Não, esse não. É. Mas se você está na rua, fuçando, fazendo, tentando, tudo muda em um segundo. Isso é maravilhoso. E ter essa as certeza. oportunidades surgem, né? E você tem que saber aproveitar, porque, cara, uma coisa que eu sempre falei, dinheiro não aceita desaforo. Eu vi um negócio lá bom, eu posso fazer, eu sou obrigado a fazer. Porque se eu não fizer, eu vou pagar um preço lá atrás. E pode desandar tudo. Então a gente tem que estar sempre aberto às oportunidades e se esforçar por elas, né? Hoje eu tô com algumas limitações, mas estou bem, estou vivo, voltei a treinar, voltei tudo. Eu sei me respeitar, mas eu sei que eu tenho que delegar e escolher as melhores pessoas para que elas consigam me ajudar para que eu chegue mais além. E cada vez mais. Não pode parar. Porque se a gente parar, acabou, morre. É igual o sangue. O sangue está circulando. No dia que teu sangue parar de circular é porque você morreu. Dizem que aquele marcador do batimento cardíaco, né? E que se você reclama de que a vida está tendo altos e baixos, Você está vivo. para de reclamar. Você está Porque vivo. para parar de ter altos e baixos, vai ter que ouvir um pi. E aquele pi ali acabou, amigo. Então, vamos ficar felizes porque a gente vive de altos e baixos. Sim, Isso é o nosso coração pulsando, mostrando que a gente está vivo, ainda tem pulso. é isso aí. Não é isso? É exatamente isso. O Pedro agora está me acompanhando mais de perto, né? A gente está... Você vai começar a me entender
no dia a dia. A ideia era fazer uma entrevista com um médico pioneiro em acupuntura e tantas outras... Hemodiálise. E acabou que a gente teve uma história, uma aula de vida, uma aula de experiências de vida e de superação também agora no final. Você nos mostrou que realmente é um vencedor. O que eu quero mostrar para os meus filhos é o seguinte: não é disso que eu vou morrer. Não é, briguei a vida inteira. Sou judoca, jiu-jitsu. Não vou deixar uma ideia ruim, porque não vou mentir. Passo dias, às vezes, meio deprimido, bem deprimido, pensando, caralho, mas aí eu paro e penso, mas eu já superei isso. Eu superei isso, aquilo. quero trazer a memória. Tô superando, tá maluco? Quero trazer a memória. Acabei de começar um outro treinamento, tô na minha químio, tô fazendo minha cúrcuma, tô usando meu óleo de cannabis, minha imunidade melhorou, tô aqui, vambora, não posso parar. Se eu ficar triste, vida, olha o que eu tenho, eu vou entrar numa depressão profunda e todo o resto vai desabar. Então eu me treino de que eu sou superior a isso. E aí, no trabalho também, tudo que você visualiza acontece. É verdade isso. Você tem que... Meu pai falava isso, eu aprendi com ele. Quando você for fazer um projeto, na hora que você for criar a escada, você primeiro cria o segundo degrau. Depois você vai fazer o primeiro. Eu aluguei essa casa, que não era para ser alugada, em 2001. Só tinha o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. E acabou. Você fez o segundo degrau. Eu fiz o segundo degrau, e aí eu trouxe os parceiros, e em 15 dias eu tinha a melhor clínica, mais bem montada do Brasil na época. Só na conversa. E na coragem. Coragem, lógico, coragem. Mas é o que eu falei, é que nem Israel. Eu não posso me dar o luxo de perder essa guerra. Nunca pude. Então é isso. A gente tem uma frase aqui que a gente pode usar até para encerrar, que fecha perfeitamente o que você está falando. Você falou assim, eu não podia dar errado. Eu não queria voltar para o meu pai de jeito nenhum. Então, eu não tinha a opção do racha. E a gente tem uma fala aqui que diz assim, ou vai ou racha. Ou vai ou racha, racha. Porque rachar é cômodo, rachar é mais fácil. Rachar quando a primeira crise aparece, a gente, rachou, não deu, tentei, não consegui. Sim. E então, como é que eu controlo ou eu consigo virar esse jogo? É ou vai ou vai. As duas opções é vai. Quando é ou vai, a dúvida não entra e a possibilidade de errar não existe. E quando ela não existe, ela não acontece. Sim. Porque você não tá na tua grade, na tua prateleira de coisas. Olha, pode dar certo, pode dar errado, pode dar mais ou menos, pode dar... Não tem. Então, eu vou escolher ou sim. Sim. Eu falo uma coisa, minha mulher atual, ela reclama, mas eu falo muito isso. E eu me baseei Steve Jobs e Elon Musk. Steve Jobs errou pra caramba. Quebrou. Steve Jobs. Sim. Mac, Apple. Elon Musk já errou pra caramba, já quase faliu. Eu penso da seguinte forma, minha mulher não gosta não, mas é o jeito que eu penso. Espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Você fica pensando no pior, atrai. Não atrai. Eu só tenho que estar pronto para quando ele acontecer, porque eu vou superar ele. E eu tenho que estar antecipado a ele. Então eu penso assim, espere pelo melhor, mas prepare-se pelo pior. Que ventos virão, né? Sempre. Ninguém tá livre. Se você estiver lá de bobo alegre, você tá lá. Ninguém tá livre, ninguém tá livre. Bom, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, que eu adorei estar nesse podcast aqui. Também gostei muito de ouvir a tua história, muito inspiradora. Quero vir outras vezes. Muito globalizada, um camarada com muitas experiências de vida, jovem ainda. 60 anos com um corpinho de 30. De 30. Então o prazer foi nosso e a honra de ter você aqui. Um prazerzão. Virei outras vezes e vou fazer o meu próprio podcast aqui. Aqui, vamos ser nosso parceiro seu. Isso aí. Bom, então eu agradeço aqui. Márcio, muito obrigado pela tua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Nós encerramos então o capítulo de hoje do nosso Verdade Tem Boca. Obrigado, pessoal.